Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa. Estamos aqui no primeiro trimestre de 2016, tema Rebelião e Redenção, lição 5, o conflito continua. Nosso verso para memorizar é: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias 2:18. E hoje aqui nosso calendário ambulante. O calendário ambulante informa. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro. Muito bem. Elias, o tesbita, deve ser um dos personagens mais marcantes da Bíblia. Inicialmente, o encontramos diante de um rei alarmado, dizendo-lhe que não haveria chuva nos 3 anos seguintes. Não era fácil chegar até um rei nem escapar de sua presença, mas esse homem vestido de pelos que usava um cinto de couro, como ele é descrito em 2 Reis 1:8, simplesmente passou entre os guardas, comunicou a mensagem de Deus e depois foi correndo até as montanhas, que ficavam a uma cerca estimada ali de 12 quilômetros. Essa foi uma época triste para o reino norte de Israel. A maioria das pessoas havia abandonado o Senhor e estava adorando os deuses da fertilidade. Dizer que não choveria era um desafio direto a Baal, que, segundo se pensava, trazia chuva para assegurar colheitas e rebanhos abundantes, que tornavam ricos os fazendeiros. Os ritos religiosos prevalecentes se concentravam na fertilidade e nos ganhos financeiros. Durante os 3 anos seguintes, os deuses da fertilidade ficaram impotentes. Então Elias foi novamente até o rei e pediu um confronto entre eles. Elias e todos os profetas de Baal e da deusa Aserá, a deusa da fertilidade, ou seja, um homem contra 850 outros. Quando chegou o dia e as multidões se reuniram no topo do Monte Carmelo, Elias se dirigiu ao povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Novilhos foram escolhidos e preparados para o sacrifício, e o povo esperou para ver qual Deus seria poderoso o suficiente para responder com fogo do céu. O novilho era o objeto mais poderoso das antigas religiões da fertilidade, e eles acreditavam que Deus da fertilidade mostraria sua força. Então aqui convido a gente para ler agora 1 Reis 18, capítulo 18, verso 21 a 39. Vamos ler? É a história de Elias confrontando esses outros sacerdotes. Então vamos ver. Então Elias se chegou ao todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é Baal, seguiu. Porém o povo não disse nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 novilhos. Escolham eles um para si dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: É boa essa palavra, gostei disso. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhi para vós outros um dos novilhos e eu preparei primeiro, porque sois muitos, invocar o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e aí despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com as lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome.
Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei uma segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei uma terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também todo o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, apesar da óbvia realidade do grande conflito que representa nesse texto, o que Elias realmente desejava que acontecesse em Israel? E por que isso é tão relevante para nós? Bem, o Elias estava realmente ali para mostrar o quão vão era adorar outros deuses e quão bobo isso parecia, principalmente aos olhos dele. Então o texto de 1 Reis 18:37 já diz praticamente tudo. O milagre mais impressionante que tenha sido não era a verdadeira questão. O importante era a fidelidade de Israel à aliança. Note, igualmente, quem havia convertido o coração deles tinha sido o próprio Senhor, antes mesmo que o milagre acontecesse. Mas Deus não forçou os corações a se voltarem para ele. Ele enviou o seu Santo Espírito e o povo, respondendo ao Espírito, primeiro teve que fazer a escolha de voltar para Deus. Só então, em sua força, eles conseguiriam agir de acordo com esta escolha. Não é diferente hoje. Somente o poder de Deus mantém o pulsar de cada coração, mas nenhum dos corações que pulsam é forçado a segui-lo. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Não esqueça do ano bíblico, Êxodo 24 a 27. São 24, 25, 26, 27. Olha, são 4 capítulos. É um pouquinho maior hoje, mas vamos lá. Força, pessoal. Uma boa segunda-feira e até amanhã. Este Lesa foi realizado com narração Ronaldo Salles e vozinha do Google. Edição Ronaldo Salles. Marketing e distribuição você mesmo, ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.